Jesus tratava uma prostituta, tratava um publicano, tratava um leproso com tanta dignidade, sabe? Fazendo as pessoas se sentirem importantes. Eu acho que a gente não pode ser artistas no altar. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, mostrar a nossa verdadeira história. Quem não cuida da família negou a fé e se tornou pior do que o ímpio. Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um Papo de Família aqui dentro do seu Maranata Cast, o nosso podcast que fala para as famílias, pais, mães, filhos. Para você que está aí assistindo a gente agora, já o meu agradecimento a você. Obrigada por nos acompanhar aqui dentro do Maranata Cast. E claro, lembrando a você, para você curtir, para você comentar, compartilhar, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, porque hoje o assunto vai ser muito bom. Estou recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, gente. Olha, uma mulher que inspira gerações e que vai estar aqui aproveitando esse momento para contar um pouco da sua história e trazer, né, ensinamentos importantes para mim e para você também dentro do nosso Papo de Família. Mais de 4 décadas de ministério, edificou uma trajetória sólida, respeitada e atemporal. Atravessou gerações, né, mensagens de fé, cura e esperança. E ela começou lá no Grupo Altos Louvores. Quem é que não lembra do Grupo Altos Louvores? Onde participou de uma das temporadas mais influentes da música cristã nacional. Mais tarde, seguiu carreira solo, consolidou sucessos que se tornaram hinos, colecionou prêmios, gravações, milhões de ouvintes e testemunhos de vidas transformadas. É pastora, cantora, escritora, mãe, ela é de tudo um pouco. E nós estamos aqui hoje com Léa Mendonça, cantora e pastora Léa Mendonça. Que prazer recebê-la aqui, que honra. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Família, Léa. Eu que estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você, Áquila, aqui na Rádio Maranata, essa rádio de prestígio. E acredito que a nossa conversa vai ser muito boa. Ai, que maravilha. E também, ela é apresentadora de podcast, minha gente. Ela tem o Crente Pod, né? Eu tenho o Crente Pod. Já foram várias pessoas ali maravilhosas. É muito edificante, né? E fazer parte do podcast aqui, o Papo de Família, está sendo para mim uma honra. Ai, que bênção. Assim, podcast virou um instrumento tão poderoso para a gente poder também falar, não é, Léa? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela estava dizendo, antigamente eu ouvia pregação todo dia. E hoje eu estou dando preferência para os podcasts. Por quê? Porque podcast tem argumentos, tem perguntas, tem respostas, tem dúvidas que você também tem. Sim. E que você pode tirar, né? E a pregação, embora seja maravilhosa, só o pregador fala, né? Exatamente. E aqui a gente tem essa troca, né? Muito boa, esse privilégio de trazer Léa Mendonça aqui para o nosso podcast. Mais de 40 anos de ministério. É uma vida... E de muitos altos e baixos, né? A maioria das pessoas que hoje está no altar não tinha nem nascido, né? Quando eu comecei, era outra realidade, era até mais difícil, né? Antigamente a gente tinha que vender um álbum para poder alcançar um disco de ouro, um disco de platina. Tá aqui o Paulo Ivo, que sabe dizer muito bem sobre isso. Antigamente você tinha que fazer a pessoa ir à loja para comprar o material e comprar um álbum, né? Hoje as pessoas não precisam sair de casa, só entrar na plataforma da sua preferência. Sim. E ouvir a canção que quer. Né? Uma canção só traz a visualização. Então, antigamente era mais difícil, mas olha, com toda sinceridade, era mais gostoso. Porque era mais gostoso. Tinha essa coisa, né, Léa, do contato maior de ir para a igreja, com os irmãos, né? De ir para a igreja. Hoje o cantor, se ele não quiser, ele nem vai para a igreja. Porque as pessoas encontram ele nas plataformas, né? E a gente ia para a igreja, era o abraço, era o chorar junto, era a ministração sobre as pessoas. Eu gostava demais e gosto, porque continua a mesma coisa na minha vida. Você também tem outras atribuições como cantora,
né, escritora, mas continua atendendo as igrejas normalmente, Sim. né? Ou você reserva assim mais um tempo, ó, não é mais como antes, né? Não, eu continuo a mesma coisa, porque a minha prioridade é a igreja. Embora eu também faça shows, né? Sou convidada para fazer shows de aniversário das cidades e tudo. A gente está lá com a nossa banda, maravilhoso. Mas eu gosto daquele negócio de ir pro altar, pegar a Bíblia, pregar, né? Depois, quando acaba aquela fila de pessoas para poder... Tem gente que chora. Uma vez eu fui numa programação e tinha uma fila para poder pegar assim um autógrafo, Sim. tirar uma foto. E aí daqui a pouco chegou na minha presença uma senhora, ela tinha uns 80 e poucos anos. E aí, quando ela chegou perto de mim, com a neta dela, ela levantou as mãos para o alto e fez assim: Deus, agora o Senhor pode me levar. Ou seja, eu passei a vida toda cantando para ela e decantando a dor dela. Sempre que ela sofria, tinha uma música da Léia Mendonça para acalentá-la. Então, quando ela estava diante de mim, é como se ela tivesse assim: Deus, estou vendo aqui os teus cuidados para comigo. Eu entendi aquilo perfeitamente, não foi idolatria, não foi nada disso. Foi um carinho baseado em resposta de Deus. Sim. E eu gosto disso, Áquila. Eu amo isso, de estar com as pessoas, não interessa se elas são pobres, se são ricas, se são pretas, brancas, se são crentes, se não são, porque nas igrejas também tem as pessoas que não são crentes, que vão lá. Eu amo isso. Então, eu continuo. Sou pastora, junto com meu marido, na Igreja Batista Nova Jerusalém, mas a gente continua fazendo agenda normalmente. Que bênção. É muito bom a gente ouvir isso de cantores que têm história, né? Como você, Léa, que vieram e Léa contou, né? Quando ela entrou aqui na Rádio Maranata, que quem não sabe, o Estúdio Podcast é aqui na Rádio Maranata mesmo. E ela viu a foto do pastor, do presbítero Salatiel. Salatiel. Né? E viu a foto e relembrou. Né? Sim. Então, ele me trouxe para cá num período de campanha dele. Então, eu ia com ele para essas cidades todinhas aqui de Pernambuco. E eu e meu marido com ele. Também conheço o filho dele, que também é maravilhoso. Já me levou numa igreja aqui. Na Remidos, eu acho. Que é a igreja do Rio do Mar. Do pastor Rio do Mar Nascimento. Entendi. Pois é, já faz um tempo que eu não venho aqui. E eu tô com saudade dessas pessoas todas. Que bênção, que coisa boa. O carioca e o pernambucano, eles são bem parecidos no acolhimento. Né, Léa? A gente é muito caloroso nisso, né? O nordestino... Você gosta de vir pra cá? Eu gosto. Eu tenho até que fechar a minha agenda para os estados de Pará, que é norte, e Fortaleza, que é nordeste. Porque eu não saio de lá. Entende? O Recife, que já fazia um tempinho que eu não vinha, mas já estamos resolvendo esse problema, né, Paulo Ivo? Ele deu uma puxada. E eu gosto de vir. Eu estive segunda-feira na DEVEC de... Como é o nome? Torirama. Toritama? Toritama. Caruaru. Caruaru foi ontem. Você tá andando também no Agreste. Estou indo por onde as ADVECs estão me levando. Que bênção, né? que bênção. E é muito carinho, é muito calor humano, né? Isso é muito bonito. Léa, pra gente entender, né, também como é que foi esse chamado na sua vida. Você já cantava na igreja? Porque eu disse aqui, né, que você também participou do Altos Louvores. Sim. De onde saíram Estela, né? Sérgio Lopes, Ludmilla. Não, Ludmilla não. Não, Ludmilla não foi do Altos Louvores? Josiane. Elvira, irmã do Álvaro Tito. O Marquinhos Gomes também, não foi? Sim. E assim... Você sempre cantava? Eu nasci num lar evangélico. Hoje eu sou batista, mas eu já fui à Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia, né? E eu pequenininha, participava de peças de Natal, jograis, coral. Eu fiz parte do coral que cantava na campanha, nas cruzadas de Gesiel Gomes, né? Eu era da igreja dele. E pequenininha, eu já fiz a minha primeira música com 7 anos de idade. Então, eu fui criada nesse meio. Mas como eu sou contralto, e eu sou de uma época que contralto não fazia solo, só contracanto, então eu nunca pensei em ser cantora. Nunca sonhei, nunca corri atrás. Mas quando eu cresci, eu quis fazer parte de um festival de música para fazer amigos.
só para fazer amigos de outras denominações. E acabei ganhando o festival. Na verdade, quem ganhou o festival foi um coral de 100 vozes. Eu fiquei com 2º e 3º lugar. E como o Edivaldo não podia colocar um coral de 100 vozes no LP, então ele colocou a Léia Mendonça como a ganhadora do festival. Então, a música que deu título ao trabalho foi a minha, Meu Grande Eu Sou. Eu comecei ali. Sérgio Lopes ainda não tinha ido para o Rio de Janeiro, a Estela ainda era menorzinha de idade, não era do grupo. Então, eu sou fundadora do grupo junto com Edivaldo Novaes. 2 anos depois é que o Sérgio Lopes entrou, 4 anos depois entrou a Estela, né? Depois entrou Marquinhos Gomes, Josiane, Lislane, Elvira, né? Mas aí já estava difícil de continuar com a banda, porque quando você casa, tem filhos, acompanhar a banda é muito difícil. Aí eu pedi para sair e fui chamada pela MK e estou lá desde então. São 30 anos de MK e 40 anos de ministério. Nossa, gente, que parceria, né? Com a MK, anos, 30 né? anos. A MK está fazendo o meu podcast. Sim. A MK é que faz os meus EPs. Ela que fez todos os meus LPs, CDs. É uma parceria mesmo de muitos anos. A Rádio 93 FM tem um debate ali, que eu faço parte dos debates. Então, é como se eu fosse uma funcionária de tempo integral, né? Que benção. Mas nunca houve nenhuma discórdia entre nós, nunca houve vontade, assim, de sair, quebra de contrato, nada disso. E eu estou lá, e eu acredito que eu vá ficar lá até Jesus voltar, né? Oh, glória. Acredito que sim. Amém. É time que está dando certo não se mexe, né? É verdade. E sabe o que é que eu observo também em você, Léa? É assim, que você não faz questão de ser. Não. Eu percebo, assim, muita simplicidade em você, né? Você continua a mesma. Claro, acompanhando as tecnologias, né? Eu percebo também que eu sou sua seguidora no Instagram. Me segue? Sigo, claro. Vou te seguir também. Ó, gente, ó, que honra. Então, assim, eu percebo que você faz devocionais, responde caixinhas, né? Tá acompanhando, né? O tempo. A coisa vai avançando, você tá indo junto, né? Com clipes, com EPs, enfim. Mas a gente percebe, né? Que há eu vou dizer assim, uma estabilidade no seu jeito de ser, na sua personalidade, no seu modo, né, de físico, né, também algumas pessoas vão mudando, né, conforme o tempo, né, mas eu percebo essa coisa da tranquilidade em relação a quem você é, Léa. E eu acho que quando eu fico até feliz de ouvir você falar isso, porque quando a gente sabe quem a gente é e para que a gente está servindo, a gente tem que maneirar. Primeiro porque é Cristo que tem que aparecer através de nós. É muito bonito quando você vai num lugar e as pessoas dizem assim, meu casamento foi restaurado por causa daquela música. Léa, quando você trouxe aquela palavra, virou uma chave na minha vida. Então eu vejo que é Cristo em mim. Sim. E uma coisa, aquela que eu acho lindo, 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 é uma vida de simplicidade. Como eu amo estar perto de gente simples, de gente humilde. Então, se eu amo estar perto de gente assim, eu também tenho que ser. E eu gosto muito de ler os evangelhos. Eu já li os evangelhos inúmeras vezes. Eu leio Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, para poder ser impregnada da personalidade de Jesus. Amém. Jesus, ele se estava bem com toda a classe social, mas ele tinha uma inclinação para o pobre, para a mulher, para o doente, até para o louco, sabe? Jesus tratava uma prostituta, tratava um publicano, tratava um leproso com tanta dignidade, sabe? Fazendo as pessoas se sentirem importantes. Eu estou falando com você aqui, estou lembrando daquela mulher adúltera. Ela foi tirada da cama, ela estava suja, ela não tinha tomado banho ainda. Pegaram ela e trouxeram para Jesus e jogaram ela assim no chão, sabe? E todo mundo com pedra para poder atacar nela. E Jesus foi o único que tratou-a com misericórdia e amor. Eu acho aquilo a coisa mais linda.
Ele não quis saber o que ela estava fazendo, ele não quis dar lição de moral, ele não disse assim, vou te perdoar, mas se fizer de novo, fez nada disso. Ele só disse assim, cadê os teus acusadores? E ela disse, ninguém me acusou, Senhor. Eu acredito que ela deve ter dito assim, e o Senhor o que vai fazer comigo? Porque o Senhor é o único que pode me matar aqui. E ele diz assim, se eles não te condenaram, muito menos eu. Vai em paz e não peque mais. Não deu castigo, sentença, açoite, nada. Perdoou e jogou o pecado no mar do esquecimento. Jesus saía dali e sentava na mesa de pecadores, sabe? Como é que Jesus ganhava alma para o reino? Como? Conversando, amando, se tornando igual, sabe? Então, eu acho que quando você diz que é cristão, mas se comporta como se fosse superior, já está fora do... Não está cumprindo o propósito. E você, assim, quando trabalha com o público, principalmente o nosso, né? Você precisa, né, ter esse pé no chão, né, Léa? Sim. De que você vai encontrar muitas pessoas, né, Sim. ao longo do caminho. E você transmite a palavra de Deus através do louvor. Você precisa viver aquilo que você está louvando. Não é bom, né? quando você está diante de alguém que prega e você não apenas fica impregnada pelas palavras bonitas que saem de seus lábios, mas também pela conduta. Não é gostoso? Olhar um pregador, um cantor que fala assim, meu Deus, que voz maravilhosa, que música maravilhosa, mas que personalidade. Sim. Eu acho que tem que andar casado. Tem que andar casado. É por isso que eu acredito mesmo que tem que ter aquele contraste de Deus. O bem e o mal de Deus tem que estar na nossa vida. É aquilo que Jó falou. Você quer o bem, mas o mal você não quer. O bem é o quê? São as vitórias. E o mal? As provações. Sem provação, você fica autossuficiente, você fica pedante, meio soberba, você olha as pessoas de cima para baixo. E eu não faço isso, sabe? Lá na minha gravadora MK Music, quando eu chego abraçando o faxineiro, a recepcionista, eu dou bom dia, boa tarde para todo mundo. E eu não estou falando isso para me exaltar, porque o dia que eu quiser exaltação, eu perco a presença do Senhor, né? Eu acho que a gente tem que tratar todo mundo bem. Nunca tive problema com ninguém na minha gravadora, na rádio, nas igrejas. Igrejas onde eu fui uma vez, já fui 10. Sabe? São igrejas que me querem de novo ali. Então, eu gosto disso. Eu gosto de levar Jesus junto comigo. Amém. Que bênção. Isso é muito bom, Léa. E você falou dessa irmã que, quando lhe viu, né, disse, Jesus, agora o senhor pode me levar. Pode me levar. Coisa. E você conta a dor dela nas suas canções e conta também a dor de muitas outras famílias nas suas canções. Não é? O crente quando chora, não é? O Senhor responde. O Senhor responde. Quem estava em guerra era eu. Não, essa é muito linda. Saqueando o inferno e de repente o inimigo pegou Gravou, alguém. inclusive, agora há pouco com Maria Massal, não foi? Foi. Ficou muito maravilhoso. lindo. E essa canção Covardia, não é? Que conta a história de tantas mulheres e homens também que estão no altar e a família está sendo atacada. Tá sendo atacada, né? O Áquila, você é novinha, né? Você nasceu ontem, né? Essa pele maravilhosa. Oh, meu Deus. Né? Essa beleza aí exposta. Que uma make não faz. Mas eu sou bem antiga. Eu sou do tempo que a gente só falava de vitória no púlpito. Você era proibida de mostrar as suas dores, as suas marcas, os seus traumas. Então, quem estava sentado lá no banco olhava para você, a pregadora, a cantora, falava assim, nunca vou alcançar a grandeza daquela pessoa ali, porque ela é poderosa, ela é perfeita, né? E em 2003 eu fiz uma música que se chama Memórias. Eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. E essa música veio acompanhada do meu testemunho de depressão. Eu tive 1 ano de depressão, uma jogada no sofá, não tinha vontade mais de viver, não tinha vontade de fazer nada. Meu marido falava, Léa, chama as amigas, vai no shopping, vai se divertir. Não tinha prazer, não sei. E aquilo veio, Áquila, por causa de uma frase que eu ouvi. A frase entrou, tipo assim, não posso errar mais com você. Quando a pessoa fala isso contigo, você fica com um senso de responsabilidade, você não pode errar mais. Então, deu um tilt na minha cabeça e eu
desci pro vale. Você entende que essa frase veio como uma seta realmente? Uma seta. Para te desanimar mesmo, Para né? acabar comigo. Para acabar comigo. Ou seja, nos meus primeiros anos de cantora, na minha gravadora, eu não vendia consideravelmente. Eu sou uma das mais antigas na MK. Né? Quando eu entrei, só tinha Cassiane, Band e Voz. Né? Não tinha Fernanda Brum, não tinha Kleber Lucas, não tinha Aline Barros, não tinha esses ícones da vendagem. Então, quando eles entraram, eles vieram com seus milhões, né? Seus milhões. E eu não passava de 50 mil cópias. Uhum. Então, eu fui chamada para ser demitida. Né? Leia, você não está vendendo, nós não vamos poder ficar com você. E Deus mexeu uma chave lá em cima. Aí resolveram me dar mais uma oportunidade. Nós vamos te dar mais uma oportunidade. Mas nós não podemos errar mais com você. Então, essa frase, Áquila, é como se falasse assim, ó, sai daqui, sua derrotada, né? Sai daqui, sua derrotada. E nesse meio de cantores, é maravilhoso você estar no meio de adoradores, mas também tem competição. Quem vende mais, quem não vende, quem vai ter tapete vermelho, quem não vai. Eu passei por um momento na minha... Eu posso falar isso tranquilamente, né? Porque já dei até testemunho isso num DVD, né? Depois eu e a Ivelise, a gente entendeu que era um tempo de Deus. Uhum. Não era ela, era Deus me amadurecendo. E eu acredito, e eu glorifico a Deus por esse momento. Sim. Sabe? O momento do preparo, o momento do molho, que é exatamente para você nunca se achar. A Leia nunca vai se achar, porque a chave virou, não é por minha causa. Foi porque Deus quis que fosse assim. Então, quando ela ia me mandar embora, o Harold não estava muito feliz com essa ideia de me mandar embora. Então, na reunião, só estava a Ivelise e a Cristina Xisto, que é a diretora comercial da MK. Ela falou assim, Leia, você não vende como nós gostaríamos. Sim. Então, nós vamos ter que mandar você embora, já mandamos várias pessoas embora. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Já era Deus, né? Sim, com já certeza. Era Deus. Aí, quando ela falou isso, acabou comigo, sabe? Porque é horrível você se sentir assim, meio que preterida. É horrível, ninguém gosta. Aí eu entrei naquele período de depressão, passou um ano eu assim. Aí depois de um ano ela me chamou para trazer repertório. Quando eu levei o repertório, o Kleber Lucas quis fazer a produção musical. Eu vi Deus trabalhando, né? Então, eu não boto culpa em ninguém, em ninguém. Tudo que acontece na minha vida é Deus que me abate, é Deus que me levanta, é Deus que me abençoa, é Deus que faz tudo na minha vida. Então, quando eu lancei o CD Louvor Profético, com a produção do Kleber Lucas, com a revisão da Ivelise que reviu todo o meu repertório, escolheu comigo a música. Sim. Minha filha, eu já saí com disco de ouro. Glória a Deus. Eu já saí com disco de ouro até de playback. Nossa. E de lá para cá, aquela foi disco de ouro, disco de platina. Aleluia. Eu já fui para Las Vegas para concorrer o Grammy Latino. Quem é a Leia? A mesma de 1984 que começou. Mas é Deus que vai acrescentando. Sabe? Não sou eu, não é o meu botox, não é o meu glamour, não é Deus. E eu faço questão de manter, porque tem fã-clube, né? Eu não sou muito chegada com esse negócio de fã-clube, não, mas existe. Existe o fã-clube. E eu faço questão de não manter aquela postura de a Leia está aqui e o fã-clube está aqui, porque senão tem idolatria. Então, eu me misturo com esse pessoal que gosta de mim para que eles me vejam naturalmente. Eu sou mais uma pessoa que adora o Senhor. Essa é a minha vida, até que meu marido, que me acompanha desde o primeiro dia do festival. E eu sempre fui assim e eu gosto de estar no meio de gente simples. Glória a Deus. E aí a gente entende que foi realmente uma permissão do Senhor. Sim. Você ouvir aquela frase, você mergulhar, não é? Fui pro vale, Áquila. Para ter essa grande vitória, essa visibilidade muito maior,
né, do nada realmente, assim, da depressão, você se levantar e ter disco de ouro, de platina, Aí concorrer ao você até me Grammy. fez uma pergunta, né? Como é que tudo isso aconteceu? É exatamente isso. Eu falei assim, não, chega de ficar contando só vitória no altar. Eu vou contar das minhas mazelas, das minhas dores. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, né? E aí depois gravei Covardia. Eu estava em guerra, o inimigo covardemente acertou um dos meus, mas eu não me dei por vencido. Eu vou lutar, eu vou vencer, para mostrar para quem está sentado lá que o que ele está passando eu já passei, e a vitória que eu estou tendo, ele também pode ter. Eu acho que a gente não pode ser artistas no altar. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, mostrar a nossa verdadeira história de... Tem momentos na vida que a gente perde, né, Áquila? Sim. A gente perde, a gente é derrotado algumas vezes. E de lá para cá o Senhor me levantou, tô no monte, minha filha. Não tem mais vale, não. Em nome de Jesus. Tô profetizando só vitória. Aleluia, glória a Deus. Isso é assim, a mão de Deus é a glória de Deus, Leia, realmente na sua vida, né? E de você entender, para sair memórias, né? Teve que passar por tudo isso, né? Tive que passar, porque quando eu estava na depressão, eu falei assim, Deus, eu posso ir para o médico agora, eu posso fazer terapia, posso fazer até psiquiatria, posso tomar remédio e tudo, mas eu tenho certeza que foi uma frase que entrou, me pegou mal, Deus me muda, comecei a orar, eu orava, peguei aquele Isaías 40, que diz que o Senhor multiplica a força de quem não tem nenhum vigor, e eu dizia assim, Senhor, eu estou com vigor zero, e o Senhor é o único que pode multiplicar zero e encontrar produto positivo, né? Que o que você multiplicar por zero vai dar zero, né? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0, né? Mas o Senhor pode. Então, Deus foi trabalhando em mim, sabe? E eu não tomei remédio, fiquei curada mesmo. E agora eu tomo muito cuidado com as frases que eu ouço, sabe? Porque há poder nas suas palavras. Eu acredito nisso piamente, porque você pode trazer à existência o que não existe pelo poder da palavra. Então, o que você ouve e o que você fala, muito importante. Amém, Leia. Amém. Você já tinha promessa, Leia, de ser cantora? Assim, você disse que nasceu num lar evangélico, né? Aos 7 anos você fez a sua primeira composição. Sim. Cantava dueto com a minha irmã na igreja. Ela era o soprano, você era o contralto? contralto? Ela era o soprano e eu o contralto. E aí você teve essa promessa assim específica do Senhor na sua vida? Deus usou um profeta para falar para o meu pai e para minha mãe que ele me usaria nos 4 cantos dessa terra. Nossa, gente. Eu era pequena. Eu não tinha nem quebrado minha perna ainda. E a gente não sabia como é que Deus ia me usar, né? Porque naquela época, contralto não... É o quê? Vai cantar num coral? Ela vai sair por aí pelo coral? O que é? Mas a gente nunca correu atrás, meu pai, minha mãe, tudo na igreja. Eu ali na igreja também. Quando eu fiz 9 anos, eu sofri um acidente que eu quebrei a perna esquerda um pouquinho acima da rótula. Então, fiquei 6 meses com um gesso, que era uma calça comprida, e nada do osso colar. Então, o médico disse para minha mãe que eu ia andar de cadeira de rodas, ou então eu ia andar mancando. Né? Então, fiz 6 raio-x, o osso não colava. No último raio-x, meu pai e minha mãe entraram para o banheiro do hospital e falaram, Senhor, tu nos prometeste que levaria a Leia para os 4 cantos da terra, mas não disse que era em cadeira de rodas. Então, Senhor, muda essa história, aquela oração fervorosa de pai e mãe. Naquela noite eu tive um sonho. Eu, pequenininha, vi aquele homem imenso diante de mim, com as mãos estendidas sobre o meu corpo, né? Não falou nada, não fez nada, só estendeu as mãos. No dia seguinte, o meu osso estava coladinho. Eu tinha 9 anos de idade. E então teve promessa, sim, mas essa promessa de ser cantora, de ser pastora, pregadora da palavra, compositora, veio mesmo depois dos meus 30 anos. Né? Quer dizer, eu comecei no Altos Louvores com 22. Sim. 22 ou 24 anos, não lembro agora. Mas quando o meu nome foi soprado nas asas do vento mesmo, foi quando eu tinha 40 anos.
Nossa, gente, olha só, o tempo Porque que Deus, se passou pra Deus não promessa se importa com o cumprida. tempo. Sim. O tempo Deus usa para nos lapidar. A gente está doido que Deus faça logo, mas Ele não quer fazer logo, Ele quer te preparar. E eu vou te falar com toda sinceridade. Cheguei à idade que eu tenho hoje e eu me sinto assim, não preparada, né? Que seria muita presunção minha, mas eu acho que eu estou bem trabalhada. Eu estou bem trabalhada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E a gente, o que é que eu entendo também, né, dos 4 cantos da terra? A internet está aí Olha aí, para levar para os 4 cantos os da 4 terra. cantos. Porque a gente não vai chegar em todo lugar, Não, né, mas presencialmente. a sua voz vai, Áquila. A tecnologia, né, a favor das promessas de Deus. Meu Deus, também, quando eu né? comecei, eu nem imaginava esse negócio de internet. Nossa, quando eu comecei não tinha nem celular. Não tinha nem tijolão. Meu Deus do céu. E agora a gente tem aí, a gente fala em qualquer lugar do mundo, né? É verdade. É bênção de Deus. Amém. Você falou também que o pastor Sérgio. Meu marido? Sim. Sim. Lhe conheceu lá no concurso, foi isso? Não, Como não. é que foi isso aí? Na verdade, o Sérgio é outro mistério de Deus na minha vida. Ou então eu entendi errado, você falando. Não, ele está comigo desde o início. Por quê? Sim. Porque eu e ele éramos funcionários da Varig, Companhia de Aviação. Ai, gente, que chique. Entendeu? Sim. A gente era funcionários da Varig, a gente trabalhava na diretoria do serviço de bordo. E aí eu conheci ele lá. Ele não era crente. Né? E pelo contrário, ele falava mal de pastor, dizia que pastor roubava, Meu que Deus. pastor era ladrão. Isso dá até outro podcast. Dá outro podcast, sabe? Então, e ele... Aí ele se interessou por mim, mas eu não podia ficar com ele, afinal de contas ele não era crente, Sim. né? E a gente, crente, só casa com crente, né? Verdade. Mas aí eu fui dando aquelas semeadas, que eu falei assim, esse Richard Gere não vai embora, não vou deixar ir embora, não vou deixar Jesus, não vou deixar. Aí a gente acabou namorando, eu ganhei ele para Jesus, Glória ele a Deus. passou pelas águas, hoje ele é meu pastor. Né? Hoje ele é o pastor da igreja que nós pastoreamos. E aí eu vejo que foi a mão de Deus em tudo. Eu nunca quis ser pastora, acabei sendo. Eu nunca quis ser cantora, sou. Eu nunca quis casar, casei. Casou. Casei com um homem que ganhei para Jesus e hoje é meu pastor. Eu vejo Deus em tudo. Com certeza, Leia. E que serve até também como testemunho, né? Inspiração para suas canções, né? A respeito de família, né, Leia? Sim, sim. Aí quando eu entrei para o grupo Altos Louvores, pro festival, a gente já estava namorando. Então ele foi comigo para o festival. Ele está comigo desde o início. O Sérgio, ele viaja comigo, ele ajuda a fazer agenda, é ele que fala com os contatos, né? A gente tem o escritório que cuida de tudo direitinho, mas ele está nas cabeças. E além de tudo, ele é pastor da igreja, ele cuida da igreja. A gente procura até nem viajar no domingo para ele estar lá, né? Quando ele não pode, minha filha viaja comigo. Sim. Mas a família está sempre unida. Você faz mala, desfaz mala. Sim. Ele é um gentleman, ele é um marido maravilhoso, é um amigo, né? Que bênção. Tá junto pra tudo, então. Tá né? mesmo. Né, Leia? Tá. E aí vocês conseguem, então, conciliar essa coisa. Por isso que eu consigo. Ele como pastor, você também como pastora. E atender as agendas também, Sim. né? A gente trabalha muito junto. O nosso filho caçula também é pastor. Os outros são diáconos. Né? Mas o filho caçula já é pastor e a gente trabalha ali junto. Eu estava até conversando com outras pessoas até há pouco tempo. No passado, a gente estava mergulhado de cabeça, sabe? Era ministério, igreja, ministério, igreja, ministério, igreja, e a gente quase perdeu a nossa filha e o nosso filho, porque a gente não dava a atenção que precisava. É aquela desculpa, né? Vocês têm que entender. Então, depois que eu passei por uma prova grande com a minha filha Raquel, que é uma bênção na nossa vida, uma mulher de Deus, hoje ela está totalmente envolvida com o Senhor, a gente entendeu que família é o primeiro ministério. Então, de 10 anos para cá, a nossa vida é família, depois igreja, né? Depois ministério. Leia, e na verdade, essa concepção, né, não era só de vocês.
né, lá no Rio de Janeiro, a gente via muito isso, né, nas igrejas mais conservadoras, e a gente ainda vê hoje, né, essa concepção de primeiro família, depois igreja, foi de uns tempos para cá. De uns tempos para cá. Porque antigamente, eu lembro também, né, assim, eu não sou, né, do tempo da Leia, né, mas assim... O nosso meio era assim. Era assim. Primeiro eu também ministério. vim da Assembleia de Deus e a gente tinha essa coisa de estar domingo a domingo na igreja. Né? E eu minha não família sou a favor, também é ministerial e era domingo a domingo dentro da igreja. Eu não sou a favor desse negócio de igreja ter programação o dia inteiro, a semana inteira. A semana toda. Eu não sou a favor. Porque aí o marido não tem mais comunhão com a esposa. Tem marido e mulher que não tem nem mais relação sexual. É só igreja, só igreja. Onde que está isso na Bíblia? E o meu pastor lá, de quando eu era novinha, as filhas dele era proibida de botar roupa nova. Porque o que a igreja vai dizer que as minhas filhas estão pegando o dinheiro da igreja? Então as filhas só andavam com roupa velha, sabe? Eram proibidas de usar um vestido novo. Eu fui vivendo nesse meio, eu fui me deixando impregnar por essa mentalidade. Então quando eu tive problema com a minha filha, eu falei assim, você tem que entender, minha filha, eu tenho um chamado, sabe? Mas quando eu vi que eu ia perder, eu falei assim, Senhor, me ajuda. Aí aquele versículo que diz que quem não cuida da família, né, Timóteo, quem não cuida da família negou a fé e se tornou pior do que o ímpio. Eu falei assim, meu Deus do céu, abracei meus filhos, abracei meus filhos, meus netos. Agora a gente está sempre junto, a gente faz comida de domingo junto. Mãe, hoje eu não vou à igreja não. Tá bom, minha filha, tá bom, você tem direito. Mãe, olha, eu estou indo numa festa. Amém, minha filha, você tem direito. Porque se fosse para a gente viver só no espiritual, a gente estava no céu. A gente está na terra, a gente é terrenal, entende? Então tem festa, tem passeio, tem diversão e tem igreja. Agora, o que não pode ser preterido, ignorado, é a nossa comunhão com Deus. Essa comunhão do orar, do ler a Bíblia, do jejuar, de se consagrar. Isso aí é individual, né? E não tem a ver com a igreja. Sim. A igreja a gente vai para congregar com os irmãos. Agora, a nossa vida com Deus é no nosso particular. E Jesus, ele trouxe, né, a parábola do publicano, né? Ele rejeitou a oração do fariseu. Olha, e aceitou a oração do publicano. Aquilo é forte demais. Não é? Porque mas Jesus não choca a gente todo o tempo? Muito. Ele ignorou o fariseu e abraçou o publicano. Então, conhecedor da lei, né, da Torá ali, mas Jesus rejeitou aquela oração. Rejeitou. Né? E aceitou só a oração um desceu do publicano. monte com a oração respondida e não foi o fariseu. Não foi o fariseu. Entendeu? Então, eu também fujo de fariseu, sabe? Sim. Existem muitos fariseus no nosso meio, pessoas que são aparência pura, mas não amam, né? E aí eu prefiro viver aquela vida simples. Na igreja, a gente abraça todo mundo ali. Nossa igreja não é uma igreja grande, é uma igreja de 300 membros, mas a gente conhece nome a nome, a gente faz visitação em casa, a gente tem as células. Que bênção, né? Meu marido, então, um pastor muito melhor do que eu. Nós temos 9 pastores na nossa igreja. Ele é o pastor presidente. Eu sou um dos pastores auxiliares, né? Mas ele, é sepultamento, ele está lá. É velório, ele está lá. É casamento, ele está lá. Tá doente, ele está lá. É hospital, ele está lá. É um pastor presente. Eu acho que isso é ser pastor. Sim. Né? E ao mesmo tempo, Raquel, onde é que você está? Mateus, onde é que você está? Mateus, Bruno, Vitor, sabe? Aquele cuidado. E eu estava lendo na internet que os filhos mostram que amam os pais quando eles não precisam mais dos pais, mas continuam grudados com os pais. Eu acho isso lindo. E lá na minha casa é assim, Mateus, Bruno, Vitor, Raquel, todo mundo junto, as noras estão ali, o genro está ali, os netos estão ali. É muito bom. A família é grande. É grande. Quer dizer que no domingo, o almoço quem faz é a vovó Leia. Sou eu. Sou eu. Aliás, quando acaba o culto, ele já chega assim, mãe, aquele macarrãozinho. É assim, né? É bom para as noras, né? Elas gostam. E outra coisa, tá? Que ela trata minhas noras assim, ó. Que bênção. Fala um pouquinho, Leia, pra gente dessa relação. Tá. Nora e sogra, né? Já que é papo de família, vamos falar um pouquinho dessa relação que é tão
é assim, complicada. estigmatizada, deturpada, Estigmatizada. né? Uma coisa tão... Como é Léa sogra? Eu sou uma sogra na minha. Eu não me meto na vida dos meus filhos. Se eles me pedirem conselho, eu dou conselho. Não digo que eles têm que fazer o que eu estou falando. Dou conselho, né? Então, eu trato minhas noras assim, porque, olha, eu tenho a Bruna, a Andressa e a Vanessa, né? E tem o Lucas, que é o genro. Sim. Trato todos assim, porque amanhã eu vou estar com 70, 80 anos, quem vai cuidar de mim são eles, né? Então eu não fico a favor de filho contra genro e contra... Eu acho que eles têm que se resolver. E eles me tratam como sogra, sabe? Ô, sogra, tudo bem, sogra? Né? Às vezes me chama de pastora, mas me chama mais de sogra. E eu gosto disso. Eu estou sempre dando assim, eu e Sérgio, a gente está sempre acompanhando para ver como é que eles estão. Mas, você vê, meu filho, ele mora no segundo andar, né? Ele mora ali. Ele já tem 4 anos de casado. A gente deve ter ido lá na casa dele, acho que umas 4 vezes. 4 anos de casado. Uma vez ao ano. Agora, eles não saem de lá da minha casa. É o contrário, né? Tá sempre lá. Eles não saem de lá. Mas eu só vou lá muito esporadicamente. Por quê? Se eles têm algum desentendimento, eles que resolvam. Eu não fico a favor. E eu acho que um dos grandes problemas é a sogra se meter no casamento. Você não era daquela mãe, então, super protetora? Porque é meu filhinho. Sou, porque... mas sou com a nora também. Também? Eu sou com os dois. Nessa questão da escolha deles, da esposa. Olha, eu já me meti no relacionamento dos nossos 2 mais velhos. Que os 2 mais velhos não são só meus. São só dele, né? São meus enteados, mas estão comigo desde que um tinha 2 anos e o outro tinha 3, então são meus filhos. São seus também. São meus filhos. Então eu me meti no relacionamento do nosso primeiro filho, né? O que eu falei aconteceu. Mas eu não precisava ter batido de frente, não precisava ter arranjado confusão, não precisava, porque estava na cara, mas ele fez questão de bater de frente e fez. Eu falei assim, meu filho, olha o que Deus falou. Deus usou um profeta para falar para você. Se você casar com essa moça, você vai ser um homem pela metade. Tu acredita nisso? Foi um profeta que nem sabia quem era meu filho, que nada. Ele foi lá me fazer uma visita e daqui a pouco passou o nosso filho assim. Ele falou assim, quem é aquele rapaz? Eu falei assim, nosso filho. Chama ele aqui que Deus tem uma palavra para ele. Aí eu falei assim, vem cá, Bruno. Aí Bruno veio. Ele era um adolescente, pré-jovem. Ele disse assim, cuidado com a moça que está contigo. Porque se você se envolver com ela, você vai ser um homem pela metade. Eu achei aquilo assim, muito forte. E eu não sabia que ele estava namorando. Ele não falou nada. Aí, quando o irmão foi embora, eu falei assim, Bruno, você está namorando alguém? Não, estou namorando ninguém. Daqui a pouco a gente descobre que ele já estava namorando, enfim, casou com ela. Mas foi um casamento desastroso. Desastroso, entende? Mas eu também nunca me meti, eu só falei assim, Deus te avisou. Deus te avisou. Agora, você vai ter que se resolver, né? Aí o casamento dele não deu certo, né? Ele casou de novo, ele está casado agora com a Bruna, uma menina maravilhosa, mas eu já me meti. E, inclusive, no casamento dele, eu nem fui àquela. Sim. Eu nem fui, eu me arrependo amargamente, eu tinha que ter ido. Ficou tão magoada, né? Eu fiquei, porque eu levei aquilo muito a sério. Mas aí eu conversei com o Sérgio e falei assim, Sérgio, olha, nosso papel é aconselhar. É aconselhar. Deus dá o direito da gente tomar decisões na vida, por que a gente não vai dar direito aos filhos de tomarem decisões? A vida é dele, né? E ele é o filho mais grudado comigo, né? É meu enteado, mas me chama de mãezinha. Ele sabe que ele fez umas besteirinhas lá no passado. Mas eu sou assim, eu trato meu filho e minha nora tudo da mesma forma, com toda a regalia, com todo o carinho. E eles também me tratam muito bem. E a nora precisa entender, Áquila, que a mãe é uma
um personagem importante na vida do filho. Sim. Quando a nora proíbe o filho de falar com a mãe dele, eu acho que é um assinte. Não, gente, sabe? Não existe, né? Mas existe. Não, não Pior que não é existe. pra existir, né? É absurdo. Exatamente. Não quero que você vá na casa da tua mãe. Como assim, gente? Ela que deu a luz, ela que deu a vida. Agora, o marido precisa entender que a partir de agora ele tem uma família. Né? Essas coisas são bem explicadinhas. A gente dá muito palestra lá na nossa igreja para casais. Os casais têm que viver em paz. Família que não vive em paz, nem o Espírito Santo quer estar ali. É verdade. E assim, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você conduz, você se torna exemplo para suas noras, né? Eu acho que eles me veem como exemplo. Ver o pai como exemplo, como o pai me trata. A forma como trata. Né? Ele faz minha mala, Aquila. Ele desfaz minha mala. Se eu estiver sentindo uma dor de dente, ele já vem com os remédios. Deus, faça essa ele unção, é Senhor, muito para todos os atencioso. homens do Brasil. Ele é. Aí ele passa numa feira, ele vê que tem um cajá, porque eu amo cajá. Né? Eu amo aqui cajá. Dá muito cajá. É Léa. mesmo? Será que tem cajá? Não. Oi, eu vou. Será que tem? Atrás Olha, do cajá, lá no Mercado das Mangueiras eu ali. amo cajá. Vai achar. Cajá, jambo. Aqui tem jambo, aquela frutinha? Tem. Então, aí é difícil ter isso no Rio de Janeiro, né? Aí quando ele passa numa banca da feira e vê isso lá, ele já compra e já leva. Aí chega em casa com... Isso não agrada o coração da gente? Aí não tem como dizer não pra nada, né? Você tem que chegar junto. Mas assim, ele tá cuidando de você, né? É como Cristo amou a igreja, ele tá reproduzindo isso. E assim, o mais lindo, né, é que você falou, né, que você ganhou ele pra Jesus, né? E ele aprendeu tudo direitinho, não foi, Léa? E eu acho que ele também tem um pouco de gratidão, né? Porque a mãe dele e a irmã dele estavam na religião das entidades, a irmã dele pegava aquelas entidades, né? Sim. E quando eu entrei na família dele, a família toda aceitou a Cristo. Glória a Deus. A mãe dele já partiu para a eternidade, mas morreu com Cristo. A irmã dele hoje mora nos Estados Unidos. A filha dela, o genro dela, os filhos dela, todo mundo está na igreja. E aí eu acho que tem um pouco de gratidão também por Deus me usar para salvar a alma deles. É um pastor de oração, um homem de oração, um homem comprometido com Deus, né? Amém, Léa. É bênção. Você, querendo ou não, enfrentou algumas dificuldades, né? Lá no começo, né? Dessa configuração, tanto a criação do pastor quanto a sua foram bem diferentes. Totalmente diferente. Eu passei por momentos difíceis. Para ficar com ele, eu também enfrentei dificuldades na igreja. Porque pelo fato dele ser um homem, na época, ele era desquitado. Nós somos numa época, meu Deus do céu, que não tinha divórcio, entendeu? O divórcio veio depois, mas o desquite é uma situação, era muito complicado. E aí a minha igreja não aceitou ele, né? Aí me tirou de todos os cargos, enfim. Nós pagamos um preço. Normalmente ainda acontece, né, isso. Hoje bem pouco, lá no Rio de Janeiro bem pouco. Intensidade menor, mas a gente aqui em Pernambuco ainda é muito conservador. Ainda é muito conservador, né? E, enfim, nós passamos sim. Eu vim de uma família cristã, ele veio de uma família que cultuava as entidades e houve o choque, né, dos relacionamentos, mas só que, com o passar do tempo, meu pai e minha mãe teve problema no casamento. E eu não queria copiar a maneira como eles se relacionavam. Sim. Mas o casamento dos pais dele era um exemplo. Era um exemplo. A mulher era aquela mulher amorosa com o marido aquele que abraça, família ao redor da mesa, sabe? Não eram cristãos, mas tinha uma família equilibrada. Então, a família dele me deu assim um respaldo familiar. Então, os primeiros anos do nosso casamento não foi fácil. Por quê? Porque eu vim de uma família onde a minha mãe dizia assim, homem, não deixa homem mandar em você. Homem, né? E olha que interessante, né? Naquela época, né? Que a gente via tanto isso, né? O contrário, né? As mulheres
totalmente, não é? Submissas, né? Não nesse sentido do realmente de baixar a cabeça mesmo, né? E fazer só o que o homem mandava. E a sua mãe tinha porque minha mãe, esse conceito diferente. Porque, olha, meu pai e minha mãe, eles eram da igreja, mas aconteceu alguma coisa na vida deles que eles acabaram se separando e moravam na mesma casa, mas estavam separados. E a minha mãe deixou uma raiz de amargura brotar no coração dela e ela fez com que todas nós, filhas, não quiséssemos nos submeter a homem. O homem não vale nada, o homem não presta. Depois Jesus restaurou o casamento do meu pai e da minha mãe. Minha mãe ficou cuidando do meu pai. É só Deus que faz essas coisas, né? Minha mãe cuidava do meu pai, com coisas que a gente não via quando a gente era mais jovenzinha. Minhas irmãs se separaram, porque o choque do casamento é grande. E eu só não me separei do Sérgio por causa das raízes do Sérgio. E ele lutou muito pelo casamento. Aí Deus foi trabalhando, porque casamento não é fácil. Né? Se duas pessoas que vêm da mesma religião, que têm uma criação parecida, já é difícil. Você imagina uma pessoa totalmente diferente da outra. Só que ele tinha mais estrutura para suportar um casamento do que eu. Mas aí eu fui aprendendo com o passar do tempo, né? Hoje a gente é carne e unha, né? Onde eu tô, Sérgio tá, onde Sérgio tá, eu tô. Os planos dele são os meus planos, o meu dinheiro tá com ele, o dele tá comigo. Lá em casa não tem, cada um tem sua conta, não. Lá em casa é gaveta, dinheiro de todos os dois na gaveta. Né? Ele que administra tudo, não tem esse negócio de, olha, meu dinheiro, eu faço as compras e você paga o aluguel. Não tem, nunca teve isso na nossa vida. Que coisa linda, Léa. É por isso Desde quando a gente era namorado, a gente comprou um carro juntos, entendeu? Namorado, a gente comprou carro junto. E tudo que a gente faz é junto. Que bênção. E se tem uma situação assim, ó, Léa, não tá dando, Léa entende. Não é tão fácil assim. Não, porque nós temos personalidades e às vezes dá pra gente perceber um pouquinho. Que a senhora é bem ativa. Você é bem ativa. Sou bem ativa. Né? Então, às vezes, quando a gente entra no impasse, nossa, o bicho pega. Mas não tem como ficar em cima do muro. Vai ter que chegar num denominador comum. A gente tem muita coisa em comum para a gente poder jogar fora. Gente, é bom Léa dizer isso, porque assim, Léa é de carne e osso. Eu sou. É maravilhoso a gente ouvir isso, sabe? Da boca dela, de dizer que realmente, mesmo o marido sendo pastor, ela pastora, cantora, eles têm... Tem divergências. Né? Até hoje. Quantos anos de casada, né? São 36 anos de casado. 36 anos de casados, mas tem dificuldades como qualquer outro casal. Temos dificuldades, sim. Temos. O Sérgio já foi mais teimoso, hoje ele está mais maleável. Sim. Eu já fui mais encrenqueira e agora eu tô mais calma, entendeu? Por quê? Porque casamento, eu acredito, essas pessoas que ficam assim, ó, mocinho, tudo bem, meu amor. Eu não acredito nesse tipo de relacionamento, sabe? Que sem um confronto, sem uma conversa. Não acredito. Pelo menos a mulher dizer, olhe... Eu não concordo. Por favor, também me escute. Me escuta, entendeu? Relacionamento onde só tem mozinho e um só tem a vontade feita, não tem felicidade, não tem nem casamento. Entendeu? Os dois, eles estão ali, ó. Deus colocou os dois lado a lado, não tem ninguém superior nem inferior. Agora, vamos para o hierárquico, porque Deus trabalha com a hierarquia. Então, tem o sacerdote do lar, tem a dona da casa e tem os filhos. Casa onde os filhos mandam nos pais é um absurdo. E casa onde o homem manipula a mulher ou a mulher manipula o homem, Deus não está nesse negócio. Exatamente. Não está. Tem que chegar no denominador comum. E enquanto não chegar, não se resolve. Tá? Para poder... É por isso que a gente tem 6 anos de namoro e noivado. E 36 anos de casado. São 42 anos, eu e ele juntos. Nossa. A gente já sabe, só o olhar dele eu já entendi. Só o meu tom de voz, ele... Opa,
Já sabe de tudo. Mas hoje as pessoas não dão tempo, né? O brinquedo quebra, as pessoas jogam fora. O brinquedo quebrou várias vezes e a gente consertou. Que bênção, Léa. E uma coisa interessante que você falou aí, né, de falar, de questionar, de realmente entrar em consenso, né? E não precisa deixar de ser submissa como a Bíblia ordena para isso. Sim. Né? Você não precisa ser a mulher rixosa para você mostrar que tem opinião, exatamente, né, Léa? E uma coisa que a gente tem que entender também, o que é ser mulher submissa? Porque você sabia que tem casamentos em que a mulher ela é a parte atuante? E os homens são mais fleumáticos? Sim. Se a gente deixar certos casamentos nas mãos de um homem fleumático, aquele casamento não anda. Exatamente. Existem muitos casamentos onde as mulheres, elas são vozes ativas, elas são predominantes, os homens são mais devagar, eles são fleumáticos, elas são mais sanguíneas. A gente tem que entender isso também. Porque se você é casado com um homem fleumático e você é uma mulher ativa e você tem que ficar no passinho do teu marido, você não cresce. E adoece. E adoece. Então, essa submissão tem que ser bem entendida. Não é ser subalterna. É estar debaixo da mesma missão que Deus deu para a família. E existem homens que eles já entenderam. A minha mulher tem mais capacidade para liderar. Tem casamentos que é nítido. Agora, pior de tudo é quando uma pessoa não é líder e quer liderar. Sabe? Ou então a mulher como é que se fala? Soberba, né? Manipuladora. Manipuladora, sabe? Ou o homem é manipulador, a mulher é manipuladora. Olha, eu acho que casamento com manipulador não tem nem casamento aí. Não tem. Porque eu não acredito que Deus queira que ninguém case para ser infeliz. Quando alguém diz assim, ó, casou com ele e vai ter que ficar infeliz com ele até o fim da vida. Quem é que quer isso? Deus. Eu não acredito. Também não. Eu já vi, inclusive, você respondendo caixinha sobre isso. Não acredito. Que gera maior debate quando se fala disso no Instagram, né, na rede social. Né? As pessoas podem falar palavrão, as pessoas podem mentir, as pessoas podem puxar tapete do outro. Ninguém leva isso muito a sério. Mas se falar em divórcio... Não, acabou o mundo. Acabou o mundo. Né? Ó, você pode bater um prato de pedreiro, mas se você beber, tomar um cálice, alguma coisa... Ou seja, ambas as coisas estão erradas. Sim. Por que valoriza-se, potencializa-se mais uma coisa do que outra? O bebê não pode, mas comer você pode comer adoidado. Não pode. Não pode. Então, uma das coisas que eu acho que eu já cheguei numa idade que eu não preciso mais ficar repetindo o que os outros falam. Sabe? Eu penso o seguinte, divórcio não é de Deus, assim como outras coisas também não são de Deus, mas tem coisas que você precisa analisar. Eu sou uma pastora que faço gabinete pastoral, e o que tem de mulher morta, esposas de pastores que estão mortas, elas vão para a cama só para cumprir um papel. Elas estão respirando porque o pulmão está funcionando, mas elas são infelizes do lado de homens manipuladores, homens do lado de mulheres agressivas, manipuladores, tem que ser do jeito que eu quero, sabe? Onde que Deus quer que você vá, até que a morte separe, você vai morrer antes do tempo, sabe? Tem casamento aí que, para mim, não foi Deus que uniu. Com certeza. Tem casamento que não foi Deus que uniu. Porque a Bíblia diz assim, aquele que Deus une, o homem não separa. Então a gente precisa entender isso. Não é porque eu sou crente que eu vou ser infeliz. Não. A Bíblia diz assim, digo-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Sabe? Nós não somos a favor de divórcio. Todas as vezes que aparecem casais no nosso gabinete, a gente faz de tudo para trabalhar junto com eles, a autoestima, o relacionamento a dois. A gente faz de tudo, aquilo, tudo. Graças a Deus, os casamentos têm sido restaurados. Amém, mas a gente já esteve diante de um que a gente falou assim, se a gente insistir nesse relacionamento, vai ter morte. Amém. Vai ter morte. Tem que abrir os olhos, né? Tem que mostrar a realidade. Eu tenho rapidinho pra gente
já ir pro Final. encerramento da nossa conversa, que tá tão boa. Tá tão boa. Mas a hora no instante passa. E Léa, a gente tá cheia de compromisso. É. Deus usou o nosso amigo Paulo Ivo para trazer ela para mim hoje. Né? Que ela tá cheia de compromisso. Mas, assim, uma conhecida minha, ela tinha sido agredida. Ela, evangélica, tudinho, tinha sido agredida. Ele tinha arma em casa, ameaçava ela, dentro da casa dela. Deus que me livre. Que não era dele. E ela foi ao pastor e disse que entrou com um divórcio, que não tinha como ficar mais. O pastor perguntou se ela tinha provas. É horrível isso, Áquila. Que não era para ela ter pedido o divórcio. Porque se ela não tinha provas, Agora você vê. era a palavra dela contra dele. Como assim? É. Olha, uma senhora, para a gente terminar, uma senhora, ela chegou a me mostrar as partes íntimas, ela toda esfolada. Ah, gente. As partes íntimas esfoladas. Porque ela teve um probleminha de saúde e durante esse probleminha de saúde, o marido não quis saber que ela estava doente e a estuprava. Estuprava. E ela me mostrou as partes íntimas todas esfoladas. E ela foi falar com o pastor que não aguentava mais aquele homem. E o pastor disse assim, mas se você se separar, você não entra no céu. Sangue de Jesus tem Aí poder. isso chega a me dar uma repugnância, sabe? É o Porque porteiro parece do que o céu. nosso Deus é um Deus carrasco. O nosso Deus é um Deus de amor. E não é que a gente esteja passando a mão em cima do pecado. Não. Divórcio não agrada a Deus, mas tem coisas que a gente tem que admitir. É igual mãe. Tem coisa que o filho faz que a gente não gosta, mas tá bom, filhinho, eu perdoo você. Sabe? Quanto mais o nosso Pai Celestial. Amém. Que bênção, Léo, ouvir isso de você. Viu? É muito bom, né? A gente ter pessoas, referências, né? Pessoas, assim, que são de gerações que nos influenciam, né? E trazem, né, temas tão polêmicos. E Léa traz isso lá no Instagram dela, minha gente. Eu acompanho. Falo sobre tudo. Falo sobre tudo. Eu vejo lá, tá nem aí. Porque sempre vai vir os haters embaixo falando Com besteira. certeza, Vou te cancelar. Eu falo assim, não tem problema. A porta da casa, como é que é? É serventia da rua. Dá isso, entendeu? A porta da rua é serventia da casa. É o contrário, a porta da rua é serventia da casa. Mas o Áquila, posso dar o meu telefone de contato? Claro, pode Caso sim. alguém queira me chamar para cantar nas suas igrejas. Tem aqui o Paulo Ivo, que é o nosso representante. É 81, né? Que é aqui Recife, Pernambuco. 886041. É o 9 na frente, né? Olha só, eu acho que ele falar ficaria legal, né? 989. Como é que é? 981. É o DDD, 81. Pronto, para. Vai, fala você. Ó, gente, quem quiser convidar a Léa Mendonça é 81, que é o DDD daqui de Pernambuco, 988604118. Também vai. O pessoal vai colocar, da produção vai colocar também pra gente deixar à disposição o número do Cabeça Branca. Olha, de Pernambuco. Eu gosto muito de dar palestra para mulheres, congressos. Eu participo de muitos congressos. Eu tenho 2 livros escritos, né? A Mulher que Não Envelhece, Toda Mulher se Parece com a Abelha. São 2 livros maravilhosos. Depois eu mando para você sortear aqui, se você quiser. Ótimo. E estamos aí. Que à disposição do Léa, quero te agradecer por essa passagem aqui no nosso Papo de Família. Foi muito bom. Né? Louvar a Deus pela sua vida, do pastor Sérgio também. Obrigada, viu, pastor? Por ter nos dado essa alegria. E Paulo Ivo também, né? Que é foi ele que trouxe a gente. Um querido aqui da Maranata, do Sistema Maranata de Comunicação como um todo. Tá sempre com a gente, de vez em quando ele tá aqui. Conversa, aquela coisa toda. É um amor de gente, Paulo Ivo. E você, pastora, né, cantora Léa Mendonça, muito obrigada, viu? Que a gente possa realmente pegar os ensinamentos que tivemos hoje e aplicarmos em nossa vida. Foi muito bom aprender com você, Léa. Amém, Áquila. Muito obrigada pelo seu convite. Você também deixa a gente muito à vontade, né? Você deixa a gente falar, você dá oportunidade para a gente trazer coisas novas. Ou seja, enquanto você me fazia perguntas e eu ia respondendo, ia vindo outras coisas e a gente
abordou vários assuntos maravilhosos. Amém, que bênção. Deus abençoe também o seu podcast, né? É, Que é o Crente Pode. Crente Pode, tá lá no meu canal no YouTube, Leia Mendonça. E já fiz podcast com muita gente boa, né? Tem Helena Raquel, tem pastora Elisete Malafaia, Sérgio Lopes, Cristina Mel, e é muita gente boa. Glória a Deus. Obrigada, Leia. Deus te abençoe. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. E você, obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Lembrando que próxima segunda-feira, mais um podcast aqui abençoado para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Maranata Cast. Segue a gente no Instagram, maranata.cast. Tem recortes muito legais lá, edificantes para sua vida. E aqui também, entrevistas maravilhosas, bate-papos muito especiais para aumentar a sua fé também, a sua intimidade com Deus. Beijo, Deus abençoe e até a próxima.